Afinal, o que é a mente carismática? É sobre esse assunto que vou tratar nesta videoaula e nos vídeos seguintes, abordando o livro que lancei em 2024 com essa mesma temática, a mente carismática. Eu sou o Valmir Nascimento e este é seu canal. Faça já a sua inscrição, participe, nos acompanhe aqui, deixando o seu like e também o seu comentário. É isso, pessoal. Eu quero trazer algumas aulas, alguns vídeos abordando o tema do livro que publiquei pela editora Thomas Nelson no ano de 2024, que tem esse título. Aí está a mente carismática. Também está aqui comigo a formação da espiritualidade pentecostal e o seu testemunho na praça pública. Muitas pessoas têm me perguntado, afinal, o que é a mente carismática, qual o propósito dessa obra e qual a sua importância nos nossos dias, dentro de uma compreensão do pentecostalismo, é claro, dentro do cristianismo renovado. Eu quero apresentar aqui os pressupostos, o entendimento do que seja a mente carismática. Bom, nessa primeira videoaula eu quero apresentar a introdução da obra e logo na introdução eu apresento um panorama geral do meu entendimento sobre a mente carismática. Ali eu apresento os pressupostos e a razão da escolha dessa temática para os dias atuais. Eu quero começar exatamente por este ponto. Afinal, o que é o pentecostalismo? Essa é a primeira pergunta que nós devemos fazer. Os críticos do pentecostalismo sempre afirmaram que o pentecostalismo é um movimento à procura de uma teologia, como se o pentecostalismo não tivesse uma teologia própria, fosse tão somente um movimento, um grupo de pessoas que experimentam um tipo de manifestação religiosa e a partir daí expressam as suas convicções. Em resposta a essa afirmação de que o pentecostalismo é um movimento à procura de uma teologia, os teólogos pentecostais mais consistentes sempre responderam da seguinte forma: na formação do pentecostalismo, os pentecostais não estavam tão preocupados com o desenvolvimento de uma teologia. Eles estavam mais preocupados em viver uma teologia. É exatamente isso. Quando nós olhamos o surgimento do pentecostalismo moderno ali nos Estados Unidos, não havia realmente uma preocupação com a formação acadêmica, com uma teologia formal. Havia uma preocupação com a vivência da fé, com o batismo no Espírito Santo, isto é, uma teologia eminentemente prática. O fato é que os críticos do pentecostalismo sempre afirmaram que o pentecostalismo é como se fosse a Cinderela do mundo teológico do protestantismo, ou seja, vivendo à margem. É claro que isso mudou bastante. Eu tenho dito que o pentecostalismo passou por algumas fases. A primeira fase foi a fase do cenáculo, voltado mais para a experiência. A segunda fase foi uma fase que eu chamo da fase do átrio, que é uma fase em que os pentecostais aí sim começaram a consolidar uma teologia pentecostal a partir dos seus pressupostos, e é exatamente nesse momento que nós estamos vivendo. Nós temos hermeneutas, nós temos exegetas, nós temos apologetas, nós temos biblistas, hebraístas, muito bem embasados a partir de uma tradição pentecostal. E agora, como eu apresento, nós estamos vivendo uma etapa, que é a etapa da praça pública, em que a fé pentecostal, ela agora se defronta com outros desafios. Além de construir uma teologia a partir dos seus próprios pressupostos, precisa apresentar uma visão de mundo abrangente, sem esquecer dessa espiritualidade pujante que lhe caracteriza. A grande questão é que nesse caminho, e principalmente no momento que nós estamos vivendo, embora a teologia pentecostal já seja consistente, quando nós olhamos para a forma como os pentecostais se apropriam de outras teologias, pode também ser um grande desafio, porque isso pode também minar as bases pujantes e uma espiritualidade dinâmica que caracteriza a fé pentecostal. Nós temos aqui alguns excessos às vezes. Primeiro, muitas vezes nós vemos de fato da parte dos
pentecostais uma ênfase excessiva na parte mística da fé, ou seja, uma preocupação tão somente com a experiência, com o devocional, preocupando-se tão somente com a manifestação religiosa. E outras vezes há também uma carona em outras teologias. Que outras teologias? Teologias tradicionais que desprezam a atualidade dos dons e, sobretudo, o batismo no Espírito Santo. Bom, o que é preciso dizer acerca disso? Primeiro, de fato, o pentecostalismo valoriza a experiência, como nós teremos a oportunidade de tratar ao longo dessas videoaulas, a partir do meu livro, mas não pode se esquecer da construção e da estrutura teológica. Ou seja, nós precisamos buscar um equilíbrio. Nem tanto somente a experiência, somente a parte mística, e nem tanto a parte cerebral. Nós precisamos encontrar o meio termo em que eu saiba unir o intelecto e a piedade. Eu saiba utilizar a razão, a racionalidade e uma espiritualidade pujante e aberta à ação divina no nosso meio. O fato é que, muitas vezes, quando se pega carona com outras teologias, percebe-se que, não raro, essas teologias elas desprezam aquilo que o próprio pentecostalismo defende. Então, é a partir dessa preocupação que eu propus essa obra aqui, chamada A Mente Carismática. E eu digo o seguinte no livro: o problema surge quando os recursos tomados emprestados de outras teologias não se amoldam e, pior ainda, contrariam a essência da fé pujante e dinâmica que caracteriza o movimento do Espírito, isto é, o pentecostalismo. Ao se valer de pressupostos teológicos racionalistas, antissobrenaturais e cessacionistas para lidar com o mundo fora do ambiente da igreja, que desprezam o poder e a atuação de Deus em sua criação, o cristão pentecostal acaba por assimilar uma mentalidade anticarismática. Ou seja, quando se defronta com indagações, com perguntas e com questionamentos sociais acerca da cultura, acerca da educação, acerca da política, pelo fato de não existirem obras que abordem uma teologia pública a partir de pressupostos pentecostais, muitos pentecostais acabam recorrendo a teólogos tradicionais. Não que eles não possam nos oferecer recursos importantes, boa teologia. É claro que podem e nós devemos sempre lembrar isso. Porém, não raro, é comum também essas teologias desprezarem aquilo que o pentecostalismo defende. E essa é a minha preocupação ao escrever esta obra. E foi a partir dessa constatação, e além disso, uma outra constatação, o crescimento expressivo do pentecostalismo no mundo todo, é que nós temos hoje um cristianismo pentecostal que sai da marginalidade. Se até então nós tínhamos um pentecostalismo que estava mais restrito às camadas mais pobres da sociedade, essa situação mudou hoje. Nós temos um outro cenário. Nós temos hoje pentecostais que estão envolvidos com a política, com a economia, com a cultura em geral, bons teólogos, é claro, mas além disso nós temos pessoas públicas que ocupam cargos de posição, professores, advogados, juristas, juízes, médicos, enfim, são pessoas que se encontram em um outro patamar na sociedade. E isso exige, portanto, uma reflexão de como eu posso conjugar uma vida pública com a minha fé pentecostal. Será que o pentecostalismo ele se manifesta tão somente dentro das igrejas, através das manifestações espirituais, somente nos dons espirituais, somente no falar em línguas? Ou será que a fé pentecostal ela também tem algo a dizer para a sociedade como um todo? A partir dessa constatação, eu digo que existe um certo perigo, que é o perigo da saída do cenáculo. O que é o cenáculo? Eu utilizo o cenáculo como uma metáfora teológica para dizer que o cenáculo é este ambiente privado da fé. Você sabe que nos tempos de Jesus, o cenáculo era um quarto privado que as pessoas usavam para viver, para habitar e também para fazer refeições, da onde vem a palavra cena ou cenar,
como acontece ali no espanhol. Bom, se a fé pentecostal ela sempre foi caracterizada por uma fé privada, da experiência individual, uma experiência particular, e agora, como nós entendemos a fé pentecostal em relação à sua saída dessa esfera privada? Pois bem, eu utilizo aqui uma ideia que vem de um autor chamado Miroslav Volf. O Miroslav Volf, ele utiliza uma simbologia que é a simbologia do monte, o Monte Sinai. Ele diz que quando Moisés esteve no monte, Moisés ele realizou 2 movimentos. O primeiro movimento que é o movimento da subida, ou seja, o momento em que Moisés vai até o topo do monte para receber a revelação, conversar com Deus e receber a revelação de Deus. O Miroslav Volf vai dizer que esse é um movimento de subida, que é o movimento da revelação, da parte mística da fé. Só que ele diz que Moisés não fica no monte, ele precisa descer do monte para traduzir aquela revelação em palavras para as pessoas, para ordenarem a vida e a própria sociedade de Israel. Ou seja, a fé ela tem 2 movimentos, o movimento de subida e o movimento de descida. E eu digo que isso também acontece quando nós aplicamos a fé pentecostal. E utilizo aqui o símbolo do cenáculo. Isto é, os cristãos pentecostais não podem ficar tão somente dentro do cenáculo, porque isso tornaria a fé algo eminentemente privado e particular. Isso acabaria restringindo a fé a uma fé mística, a uma fé enclausurada, a uma fé fechada. Por outro lado, nós não podemos também defender uma fé que se preocupa tão somente com aquilo que está do lado de fora do cenáculo. Essa preocupação excessiva com a praça pública, com a economia e com as questões sociais pode redundar muitas vezes em uma religiosidade social, em que igrejas acabam se preocupando mais com as questões sociais e políticas e culturais do que necessariamente com a pregação do evangelho, com o testemunho de vida e o anúncio do reino de Deus. Então, existem 2 excessos. Existem os excessos, primeiro, o excesso, que é o excesso de uma vida privatizada, e outro excesso, que é uma vida focada tão somente no ambiente público. Então, aqui é importante encontrar este equilíbrio entre a vida devocional e aquilo que está lá na sociedade. Mas também, para nós tomarmos as ruas e a cidade para expressarmos a nossa fé, pregarmos o evangelho e aplicarmos os princípios da fé cristã na esfera pública, precisamos tomar cuidado com alguns riscos inerentes a isso. Primeiro, o primeiro risco e o mais importante que eu aponto aqui, eu aponto outros no livro, é o perigo do desejo de dominação e o ativismo político. Muitas pessoas imaginam, principalmente agora com o crescimento do evangelicalismo no mundo todo e notadamente aqui no Brasil, que a presença pública dos cristãos se faz através da política. Agostinho utilizava uma expressão que era o libido dominante, ou seja, o desejo de dominação. Isto é, a compreensão de que a presença pública da igreja se faz através da política. Isso acaba gerando um desejo de predomínio, de domínio por meio do instrumento político. E isso acaba gerando também um ativismo político desenfreado. E isso, você sabe, acaba trazendo diversos prejuízos. É importante aqui dizer, é claro, que nós não estamos questionando a necessidade da participação política dos cristãos e da igreja. Isso é absolutamente importante, relevante e necessário. Aliás, eu diria que até urgente. Nós precisamos de um posicionamento político, nós precisamos de cristãos que tenham um chamado para a política, para a atuação nessa área, nós precisamos de orientações para a igreja na esfera política. Só que esta responsabilidade política, essa consciência política não se confunde com o desejo de dominação e com o ativismo político. Entendendo que a presença pública da igreja, que a mente cristã na esfera pública se dê tão somente pelo elemento da política. A política é somente um dos elementos dessa presença pública. E eu digo que não é o primeiro e também não é o elemento mais importante,
como nós vamos discutir ao longo dessas videoaulas e eu trato aqui no meu livro. Então, precisamos levar isso em consideração. A participação pública dos cristãos, a partir de uma mente cristã, ou seja, a partir de uma visão de mundo cristã, não se restringe à esfera política. Ao termos uma conduta na esfera pública, nós devemos tomar um grande cuidado com esse desejo de dominação e também ativismo político. Como que nós resolvemos esse problema? Como que eu desenvolvo uma mentalidade cristã a partir de pressupostos pentecostais sem cair nesse problema do domínio ou do predomínio político e também de outros riscos que acabam trazendo escândalos ao evangelho? Eu digo que não basta estabelecer guias de participação social e estratégias para o relacionamento com o mundo político. Isto é, não é simplesmente construir ou apresentar regras de como se dá a nossa participação política, como se dá a nossa participação na esfera econômica, ou seja, um conjunto de regras sobre como eu devo agir nessas esferas. Não. Eu digo que nós necessitamos de uma teologia pública consistente, uma forma de nós compreendermos as Escrituras, a relação do povo de Deus com o mundo atual. E isto é fazer teologia pública. Mas não é qualquer teologia pública. Nós temos vários modelos de teologia pública hoje. A igreja cristã tem várias vozes que tentam apresentar meios e mecanismos de como nós devemos participar da esfera pública. A partir de uma concepção pentecostal, nós precisamos de uma teologia pública que se baseie em uma mentalidade que eu chamo de uma mentalidade cheia do Espírito Santo. Nós precisamos de uma mentalidade, de uma forma de pensar, uma forma de viver a partir desses valores, das nossas experiências, daquilo que nós acreditamos piamente a partir das Escrituras e também a partir da nossa dinâmica de fé constantemente. Então, esclarecendo, nós precisamos sim de uma teologia pública, mas essa teologia pública, ela precisa de uma mente, porque uma mente é uma forma de experimentar Deus diariamente e colocar tudo isso em prática. Então, o que é a mente carismática? Eu recorro principalmente a um autor chamado Harry Blamires, que no livro dele chamado A Mente Cristã, ele dizia: não existe mais uma mente cristã. Ele diz: existe hoje uma ética cristã, uma moralidade cristã, mas não há, segundo ele, não havia naquela época, ele está falando na década de 60, não havia uma mente cristã. Ele dizia que nós perdemos a dimensão eterna e a orientação sobrenatural. Ele estava se referindo a uma secularização que a igreja vinha sofrendo naquela época. Isto é, nós perdemos a capacidade de pensar e de agir a partir dos valores de Deus. Quando ele está dizendo nós perdemos a mente cristã, nós não temos a mente cristã, ele estava dizendo que na esfera econômica, na esfera comercial, na esfera política, os cristãos estavam agindo da mesma maneira como os descrentes, ou seja, a partir de uma mente completamente secularizada. E veja só que coisa interessante. Ele dizia que os cristãos haviam perdido a orientação sobrenatural, como que não acreditando mais que Deus pudesse intervir nas coisas cotidianas. Então aqui nós já temos um panorama. Então, para nós termos uma presença pública, primeiro nós precisamos resgatar a concepção de uma mente cristã. A mente carismática, como eu defendo, é sobretudo uma mente cristã. É uma forma de pensar, é uma forma de viver sem sucumbir ao secularismo que está aí. O que é o secularismo? Essa palavra secularismo vem de séculum, ou seja, é viver de acordo com o presente século, com os seus valores. E nós vivemos em uma sociedade, embora seja uma sociedade pós-secular, segundo alguns pensadores, a ideia predominante é o de secularismo, ou seja, Deus não influencia a sociedade, a religião não influencia a sociedade. O sobrenatural não tem vez na sociedade contemporânea.
E essa questão do pensamento antissobrenatural não permeia a ideia tão somente daqueles que não são crentes. Até mesmo aqueles que são cristãos, muitas vezes, acabam defendendo uma postura antissobrenatural. Nós, como pentecostais, precisamos relembrar os nossos valores. Primeiro, acreditar no mundo sobrenatural. E, sobretudo, defender um tipo de pensamento que honre as Escrituras e honre a presença de Deus nessa sociedade. Então, é diante dessa crise, desses problemas que nós notamos na sociedade contemporânea, que nós indagamos sobre a existência de uma mente carismática. Isto é, existe uma forma de pensar e de viver que seja condizente com aquilo que nós vivemos dentro da comunidade cristã e pentecostal, ou seja, aberta à atuação do Espírito Santo de Deus, acreditando que Deus pode intervir diariamente, que os milagres são possíveis. O que é essa mente carismática? Eu digo que uma mente carismática é uma forma de experienciar, pensar e viver publicamente fiel à espiritualidade pentecostal pujante, ou seja, ela é uma mente segundo os valores do reino de Deus. E se essa mente carismática ela existe, como ela funciona? Quais são os seus pressupostos essenciais que nós devemos nos valer para nos orientar na praça pública? Então, o que é a mente carismática? Reiterando, a mente carismática é a mente de Cristo, é uma mente cheia do Espírito Santo de Deus, é uma mente renovada. Eu preciso esclarecer, e esclareço logo na introdução do meu livro, que essa palavra carismática, vem de carismático, nada mais é do que uma palavra grega que é o carismata, que o apóstolo Paulo utiliza lá em Romanos 12, versos 6 a 8, e em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 4 a 11. Nada mais é do que a expressão de dons, ou seja, aquilo que Deus concede ao seu povo pela sua graça. Quando ele vai falar, existem diferentes dons, ou seja, dons que são concedidos por Deus. Então, essa palavra carismático representa exatamente a dotação espiritual e sobrenatural de Deus ao seu povo. Portanto, a mente carismática ela expressa essa concepção da atualidade dos dons e da manifestação sobrenatural de Deus no meio da igreja e no meio da sociedade. Em outras palavras, quando eu utilizo a expressão a mente carismática, é uma mente que expressa uma visão de mundo pentecostal. E pentecostalismo, eu não estou me referindo aqui a um grupo dentro da comunidade cristã. Eu estou me referindo a uma característica da Igreja de Cristo. Pentecostalismo é uma característica da Igreja de Cristo. Nós poderíamos utilizar aqui a expressão pentecostalidade. Assim como a igreja ela é universal, ela é também pentecostal, ou seja, ela encarna os dons e manifesta a presença de Deus no meio da sociedade. A partir daí, eu apresento os pressupostos desta mentalidade carismática, dessa mente carismática, que são as características desta espiritualidade. E daí eu vou utilizar o cenáculo como metáfora teológica. Como já disse, o cenáculo era aquele ambiente particular em que os discípulos habitavam e que Jesus realizou diversos eventos ali significativos e também deu orientações importantíssimas no final do seu ministério. Veja, foi dentro do cenáculo que o Senhor Jesus realizou a última ceia, foi dentro do cenáculo que aconteceu o episódio do lava-pés, foi dentro do cenáculo que Jesus deu as últimas orientações para os seus discípulos acerca da sua morte, da sua vinda e também o envio do Espírito Santo, e também foi dentro do cenáculo que aconteceu o episódio de Atos capítulo 2, ou seja, o batismo no Espírito Santo. Pegando esses eventos, eu vou desenvolver as características da espiritualidade na sua dimensão particular. A partir disso, eu vou dizer que, primeiro, essa espiritualidade é uma espiritualidade redimida, que parte da experiência da salvação primeiramente, é uma espiritualidade santificada, que provê
santificação individual, mas com reflexos coletivos. É uma espiritualidade servidora, é uma espiritualidade escatológica e é também uma espiritualidade carismática, ou seja, aberta aos dons espirituais e ao batismo no Espírito Santo. Nós vamos, nas próximas videoaulas, tratar cada uma dessas características profundamente, detalhadamente, como se encontra no meu livro. É isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui nesta apresentação inicial do livro A Mente Carismática. Deixe o seu comentário, deixe o seu like. Afinal, qual o seu entendimento? O que você achou desta introdução do livro A Mente Carismática? E se você ainda não tem o meu livro A Mente Carismática, você pode adquirir. Eu vou deixar também um link que você pode adquirir diretamente comigo. O livro eu posso encaminhar para você autografado. Também você pode pedir diretamente pelo site da Amazon. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Até lá.